Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da área de engenharia de software. Meu nome é Jackson Henrique, né? Professor Jackson. Vamos hoje trabalhar com um conteúdo que eu gosto bastante, né? Extremamente utilizado, né, em todas as empresas de desenvolvimento de software desse país, que é o nosso caso de uso, tá? O nosso modelo de caso de uso. Esse modelo de caso de uso, ele é composto por um diagrama de caso de uso, que será o assunto dessa aula, desse vídeo de agora, de hoje, e também pela sua expansão, né? A sua descrição, chama de caso de uso expandido, que é a descrição das interações, que é um documento escrito, né? Em um Word, por exemplo. Esse documento será abordado de forma mais efetiva em um segundo vídeo, uma segunda aula, como continuação desta aqui, ok? Pois bem, então, quem está acompanhando aí a minha série de videoaulas referente à engenharia de software, nós já trabalhamos aí vários conteúdos legais, falamos sobre software, sobre o processo de desenvolvimento de software, falamos sobre modelos tradicionais, modelos ágeis, tá? Falamos sobre levantamento de requisitos, como praticando levantamento de requisitos, engenharia reversa, enfim, a gente já falou de uma série de assuntos relacionados ao processo de análise e projeto de um sistema, tá? E isso o assunto de hoje é continuação direta do assunto relacionado a levantamento de requisitos. O processo de elaboração do caso de uso, ele é construído também juntamente com o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, tá bom? É um processo que se faz aí praticamente junto, né? Você levanta o requisito, você já faz uma projeção do requisito funcional, você já vai lá e cria o modelo de caso de uso, já verifica as iterações. Então, são assuntos que se complementam, tá? Então, se você não ainda entende o que é o processo de levantamento de requisitos, como levantar um requisito, entender um requisito de software, é extremamente importante você assista as videoaulas sobre esse assunto primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, o modelo de caso de uso é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Então, o modelo de caso de uso, ele vai representar as funcionalidades do sistema, ou seja, os requisitos dos sistemas do sistema que já foram levantados, e ele vai, né, representar para nós como é que essa funcionalidade será utilizada, certo? Como ela vai funcionar de forma externa. Ou seja, o que é a forma externa da funcionalidade? É a cara dela que o usuário enxerga, ou seja, é a tela dela, é a interface. Então, o caso de uso, ele vai dizer como os elementos externos ao sistema, os elementos externos ao sistema são os usuários, né? Então, o usuário vai interagir com a funcionalidade, com a interface da funcionalidade. Então, o caso de uso vai dizer quem são os usuários que podem utilizar aquela funcionalidade e e como esses usuários vão utilizar essa determinada funcionalidade que ele tem acesso, certo? Ou seja, quando ele vai lá fazer um cadastro, por exemplo, quais são o passo a passo que ele deve seguir para realizar um cadastro completo, qual a sequência de dados que ele deve inserir, quais são as mensagens que o sistema retorna para ele, quais são os botões que ele deve clicar, tudo isso vai ser descrito no modelo de caso de uso, que, como eu já disse, corresponde a 2 artefatos do sistema, do projeto de software, que é o diagrama e a sua expansão, tá bom? Então, o modelo de caso de uso, ele vai utilizar os requisitos funcionais que você já levantou aí no seu projeto de software. Então, para fazer esse modelo, é preciso que o levantamento de requisitos funcionais, né, esteja já
devidamente construído. Obviamente, pessoal, que esse levantamento de requisitos ele vai sendo refinado ao longo do projeto, tá? Assim como os demais artefatos dependentes dele. Esse levantamento de requisitos funcionais, aquele levantamento de requisitos funcionais que a gente faz no início do projeto para ter uma boa base de quais são as funcionalidades que nós temos. É óbvio que novas funções vão surgindo, conforme as novas funções vão surgindo no decorrer do projeto, você vai alimentando o seu documento de requisitos, que é aquela nossa tabelona, e vai também melhorando e refinando e adicionando essas novas funções nos diagramas subsequentes da UML. Tá ok? Pois bem. Então, o diagrama da UML, o diagrama da UML para o caso de uso chama-se caso de uso, é bem tranquilo, tá? Ele é um dos diagramas, em termos de diagrama da UML, na minha opinião, é o mais fácil que tem, tá? Ele, eu acho que o diagrama de atividades são os que eu considero mais simples. Ele foi idealizado pelo Ivar Jacobson, lá em 1970. Esse cara é um dos pais da UML e é um dos principais autores da área de engenharia de software do nosso planeta, tá bom? O Ivar Jacobson, ele idealiza o caso de uso e depois, quando a linguagem UML é unificada, né? O Ivar Jacobson faz parte da sua unificação e ele traz o caso de uso. Então, ele inventa o caso de uso e ele traz isso para a linguagem UML quando ela foi unificada. Pois bem, então o modelo de caso de um sistema ele é composto por alguns elementos. Esses elementos, a princípio, são casos de uso. Tá? Aqui eu já vou adiantar para você que cada caso de uso está ligado diretamente a uma funcionalidade do sistema, a um requisito funcional. Então, cada requisito funcional que você possui no seu documento de requisitos será aqui um caso de uso. Segundo, os atores. Esses atores são os usuários do sistema, mas aqui a gente vai ter que já entender, vamos entender bem, um conceito muito simples. Aqui, quando a gente fala de usuário do sistema, eu não estou falando do João e da Maria, estou falando do perfil de acesso do João e da Maria. Qual é o papel que o João e a Mariazinha representam em uma determinada organização que irá utilizar o sistema. Suponhamos que Joãozinho ele está lotado no departamento de vendas, ele é um vendedor. Então, o perfil de acesso do Joãozinho será vendedor. Então, logo, o nome do ator, Joãozinho, não será Joãozinho, será vendedor. Ok? Então, o ator aqui não é a pessoa em si, é o que ela representa para aquele sistema, ok? E aqui, o terceiro é o relacionamento, ou seja, como um ator se relaciona com o caso de uso, como atores se relacionam um com os outros e como casos de uso relacionam-se um com os outros. Então, eu tenho um relacionamento entre casos de uso, entre atores e entre ator e caso de uso, ok? Lembrem-se disso, é muito importante, anotem. Pois bem, então o modelo de caso de uso ele é dividido em duas partes, como eu já expliquei. Então, o diagrama de caso de uso ele é a representação visual, né? O diagrama é o desenho, tá? E o diagrama e o caso de uso expandido é a representação textual. São dois documentos, são dois artefatos diferentes, tá bom? E ambos se complementam, tá? Então, só o texto, só o caso de uso expandido não faz muito sentido e só o diagrama de caso de uso não faz muito sentido. Então, tem que ter os dois documentos para um completar o outro, tá bom? Sobre o diagrama de caso de uso, que a gente vai falar um pouco mais nessa aula, nós temos aqui um exemplo clássico de um diagrama de caso de uso, né? Um pequeno caso de uso, um pequeno diagrama de caso de uso, onde eu tenho um ator, certo? Esse ator tá aqui o bonequinho dele, esse bonequinho é representação clássica de um ator, então vai ser sempre esse bonequinho, as ferramentas que nós utilizamos para fazer o diagrama de caso de uso já traz esse bonequinho pronto, tá? Se for uma usuária, não tem como você vir aqui colocar a sainha, é o bonequinho mesmo, é unissex, esse bonequinho. Ele carrega o nome dele. Aqui eu tenho uma representação de um caso de uso, ele é representado por uma elipse, tá vendo?
o nome da funcionalidade, né, no caso de uso, que é o mesmo nome da funcionalidade do requisito funcional, está aqui dentro dele, e aqui eu tenho uma seta que está indicando um relacionamento entre o aluno, o ator aluno, e o caso de uso reservar livro. A gente vai falar sobre tipos de relacionamento, qual é esse relacionamento na aula mais a seguir. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de diagrama. E aqui eu tenho um exemplo de um caso de uso expandido desse diagrama. Então, desse diagrama aqui em si. Então, aqui em si seria o seguinte: para cada caso de uso do meu sistema, para cada caso de uso que nós chamamos de núcleo principal, fluxo principal. Fluxo principal é os casos de uso que estão ligados diretamente a um ator, a um usuário do sistema, tá bom? Então, para cada caso de uso desse, nós teremos uma descrição de como o ator ou os atores que usam essa funcionalidade farão o uso dela, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo muito simples, aqui é um caso de uso, aqui é a descrição. Esse nome e essa descrição é o mesmo nome, a mesma descrição que você vai tirar lá do seu documento de requisitos. Aqui, qual é o ator que está usando, tá? Depois eu vou explicar, tem ator primário, tem ator secundário, eu vou explicar isso mais à frente. Pré-condições é uma condição que você queira estabelecer para que esse caso de uso seja executado. E aqui nós temos o que chamamos de fluxo principal, que é a descrição de como é que o usuário e o sistema vão interagir, eles dois. Então, aqui basicamente é um bate-bola. O usuário faz uma coisa, o sistema retorna uma ação. Então, o usuário faz uma ação, o sistema faz outra. Ou o usuário faz duas ações, o sistema faz outra, enfim. Então, aqui é um exemplo. O usuário clica no botão reservar livro disponível no menu principal do sistema. O usuário clica em uma nova reserva. O sistema solicita os dados do livro a ser reservado. O usuário preenche os dados do livro e a data de reserva. O usuário, então, clica no botão reservar. O sistema retorna uma caixa de confirmação da reserva. O usuário clica em OK. Então, isso aqui seria uma descrição simples de como é que esse usuário chamado aluno estaria usando uma determinada interface da funcionalidade reservar livro. Tá bom? E aqui nesse ponto é muito importante, quando a gente vai fazer a caso de uso expandido, é extremamente importante que você tenha o esboço da tela que o usuário vai usar. Como eu já expliquei isso lá nas aulas de levantamento de requisitos, né, um bom desenvolvedor de software, um bom analista, quando ele vai levantar um requisito, ele vai descrever lá o requisito, ele tem que também fazer o esboço, o protótipo da interface. Existem ferramentas para a gente fazer protótipo, como o próprio Pencil Project. Então, você tem que ter uma ideia já da interface, é só o desenho dela, ela não vai estar ainda lá dentro da ferramenta que é programada, mas eu preciso do protótipo dela para que eu consiga visualizar aquela funcionalidade e eu conseguir fazer eu ver como o usuário vai usar aquela determinada função. Sem essa visualização, é quase que impossível você entender como o usuário vai usar uma determinada funcionalidade, tá? Se liguem nisso, que é muito importante. Então, o caso de uso, ele é a especificação, né, de uma sequência de interações, como eu acabei de explicar aqui para vocês, entre o sistema e o ator. Então, ele demonstra parte da funcionalidade de um sistema sem revelar a estrutura e o comportamento interno desse sistema. Aqui é importante destacar que, no caso de uso, não interessa como é que determinada função vai funcionar por dentro, qual classe vai ter, que objeto vai ter, não faz sentido aqui, não esquece isso. Você vai dizer lá que o usuário vai clicar no botãozinho X e o sistema vai retornar tal coisa para ele de tal forma. A forma que isso será construído depois em termos de programação, não importa aqui nesse ponto. Existem outros diagramas que a gente vai, né, modelar, tem aulas para isso, algumas eu já até gravei, que vai explicar como o sistema vai funcionar de forma interna, a exemplo do diagrama de sequência, o diagrama de classe, enfim. Então, aqui a gente não interessa como isso será programado, aqui interessa para a gente a melhor forma de se usar o sistema. Não esqueçam disso, aqui importa a melhor forma de se usar o sistema para aquele determinado usuário, aquele ator. Então,
Um modelo de caso de uso típico, ele é formado por vários casos de uso. Então, a gente vai ter, dentro de um diagrama, a gente vai ter vários atores e vários casos de uso, né? Dezenas, aliás. E esses atores vão ser ligados nos casos de usos que eles podem ter acesso, tá bom? Então, aqui eu já expliquei, né? Um caso de uso representa quem faz o quê, certo? Com uma funcionalidade. Então, o ator vai interagir com uma funcionalidade, que a gente já falou bastante. Então, vamos agora entrar especificamente no caso, no diagrama. O primeiro passo para a construção do modelo de casos de uso é a modelagem do diagrama de casos de uso. Primeiro a gente modela o diagrama, depois a gente faz a descrição deles. Ou faz isso, né, como eu falei agora há pouco, junto. O mais comum é se fazer junto, tá bom? Assim, de posse do seu documento de requisitos, a gente tem que ter esse documento de requisitos, o desenvolvedor deverá levantar os casos de uso propostos para o sistema. Cada requisito funcional se transformará em um caso de uso. Isso aí pode colocar já como regra, decorem isso, que vocês, é lógico, assim, na prática mesmo, lá no mercado de trabalho, isso não é 100%. Mas aqui na academia, você que está aprendendo, coloque isso na sua cabeça que já vai te ajudar demais. Depois, com o tempo, você vai ver que tem casos que não são necessariamente a equivalência 1 para 1, tá? Mas, agora, entenda isso. Cada requisito funcional que tu levantar será um caso de uso. Ponto final. Então, no diagrama de casos de uso, o caso de uso, né, ele é representado por uma elipse, como eu já falei, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, olha só. Então, eu tenho aqui um exemplo, o requisito funcional cadastrar aluno, ele vai se transformar num caso de uso. Percebam que o nome é idêntico e deve ser o mesmo nome, hein? Pelo amor de Deus. Então, o nome é o mesmo, a única coisa é que a gente vai colocar uma elipse em volta desse nome, né? O caso de uso, ele é representado por uma elipse. Ok? Pois bem, visto que é caso de uso, não tem muito segredo, né? A gente tem outros tipos de casos de uso, a gente vai falar mais a seguir. Mas vamos falar sobre os atores, já falei um pouquinho sobre o ator. O ator é o cara que vai utilizar, né, aquela determinada função, aquele caso de uso, e ele é representado por tipos de usuário do sistema, como eu já falei também. Normalmente, um ator é quem inicia a sequência de interação. Então, a gente vai ver que lá na descrição, quando eu for descrever as interações, sempre será, né, geralmente é o ator, porque é eu que vou começar a usar a funcionalidade, né? Não faz muito sentido, é eu que vou clicar lá no botão para usar aquela função. Então, o ator é sempre quem vai começar aquela série de interações, tá bom? Opa, passou aqui. Então, os atores mais comuns são os usuários do sistema, né? Ou seja, as pessoas que vão utilizar a funcionalidade, mas é possível a gente encontrar outros tipos de atores, mesmo que na prática isso não seja muito comum. Isso, mas a literatura nos traz isso, né? Mas assim, lá no dia a dia é difícil a gente achar atores, a gente usar atores como sistemas externos e equipamentos dentro de um diagrama de caso de uso. O mais comum é nós utilizarmos atores da categoria pessoas, ou seja, um ator que representa uma pessoa, um usuário, alguém, ser humano que vai utilizar aquele determinado sistema. Então, nós temos 3 tipos de categoria, como vocês perceberam, e a categoria pessoas é o que a gente mais utiliza, que representa uma pessoa, um cargo, né, um papel de uma pessoa dentro daquele contexto, daquele sistema, tá bom? Exemplo, empregado, cliente, gerente, almoxerifado, vendedor, etc. Então, um ator corresponde a um papel representado em relação ao sistema, o papel está ligado à função desempenhada pelo ator no ambiente de negócio, como eu falei. Então, normalmente os atores, né, os usuários do sistema, a gente chama isso de perfil de usuário. Então, o perfil de usuário, ele é relacionado lá a funções específicas dentro do negócio, como eu disse, o vendedor, o gerente, o assistente administrativo, o gerente financeiro, tá? Então, são perfis de acesso. O que significa perfis de acesso? Por exemplo, eu crio lá no meu sistema um perfil de acesso para vendedor. Então, o Joãozinho foi contratado agora, ele é vendedor, então eu vou lá e dou o perfil de acesso dele de vendedor para ele. A Ana Maria foi contratada também, ela é vendedora, então eu vou dar e dou o perfil de acesso de vendedor para ela.
Então, um perfil de acesso vendedor é um só que eu posso ter vários seres humaninhos, várias pessoas, a Ana Maria, o Joãozinho e o José Carlos usando esse mesmo perfil. O que esse perfil nos traz? Um perfil nos traz as permissões, quais funcionalidades essas pessoas que usam esse perfil de acesso chamado vendedor pode acessar, quais funções eles podem acessar dentro de um determinado sistema. Tá? Quando a gente cria um sistema, complexo comercial, a gente não existe lá um usuário só, você não vai lá dar usuário administrador para todo mundo, isso não existe. Cada função tem acesso a determinadas específicas funcionalidades, cada um no seu quadrado, tá? O gerente tem acesso a várias funcionalidades, o vendedor a somente algumas funcionalidades. Então, é assim, o vendedor tem acesso a funções de venda. A menina que trabalha no caixa, que recebe e faz o controle de caixa, ela tem acesso àquelas funcionalidades. O vendedor não pode ter acesso às funcionalidades do caixa, nem caixa de vendedor. Tá? Então, cada um no seu quadrado. Então, é bom a gente entender isso antes de a gente prosseguir, tá bom? Um exemplo de ator. Então, resultado da análise, os funcionários João, José e Ana usam a função vender produto. Então, durante uma análise, o analista constatou que João, José e Ana usam a funcionalidade vender produto. Então, o caso de uso seria vender produto, o ator seria vendedor, tá? Lembre-se, João, José e Ana são atores, mas o importante é o seu papel em relação ao sistema. Assim, o nome do ator corresponderá à função de José, João e Ana na empresa onde o sistema será utilizado, ok? Então, acho que já ficou bem claro, expliquei isso já agora há pouco, expliquei de novo, então, né, penso que já está bem estabelecido. Aqui é importante destacar que um ator, ele vai participar de vários casos de uso, né? É até lógico a gente entender isso, porque um caso de uso, um ator vai acessar várias funções. Por exemplo, um vendedor, ele tem que acessar a função vender, a função, às vezes, cadastrar um cliente novo, a função relatório de vendas, tá bom? E um caso de uso, uma funcionalidade, ela é acessada por vários atores. Então, por exemplo, o caso de uso vender produtos, por exemplo, ele é acessado pelo ator vendedor, mas também pelo gerente. O gerente tem que ter acesso a tudo, tá? Então, essa aqui é a mesma ideia para vocês. Então, como eu já expliquei agora há pouco, no diagrama, tá? Os atores são representados por um bonequinho, tá? Esse bonequinho é padrão, e embaixo do bonequinho sempre vai vir o nome do papel desse ator, do nome do ator em si, tá bom? Nunca, jamais pode ter ator com o nome de João. Não existe isso. Ator é ator representando o papel dele. Beleza? Vamos falar agora sobre relacionamentos, tá? No diagrama de casos de uso, no diagrama casos de uso e atores não existem sozinhos. Você nunca vai ver lá no diagrama um atorzinho lá solto e nem um diagrama solto. Eles têm que estar relacionados uns com os outros. Ok? E existem relacionamentos entre ator e caso de uso, ator e caso de uso e caso de uso, como eu já falei agora há pouco, tá bom? No diagrama de caso de uso, existem 4 tipos de relacionamentos, tá? São eles comunicação, que é o mais simples, inclusão, extensão e generalização, que também chamamos generalização aqui de herança, tá? São 4 tipos de relacionamento, a gente vai ver esses 4 tipos de relacionamento agora. Então, o comunicação é muito simples, e eu diria que o generalização também. Então, tentem prestar bastante atenção na parte aqui de inclusão e extensão, que é o que geralmente mais pega a galera aí, na hora de fazer provas, uma entrevista de emprego, um concurso, etc. Tá bom? Cada relacionamento desse, no diagrama, será representado por uma seta diferente. Lembra aquele diagramazinho que eu mostrei agora há pouco, um exemplo, que tinha um bonequinho, uma lista lisa, e o caso de uso, aquela seta é o que liga os dois. Então, cada relacionamento desse terá uma seta diferente. Então, se liguem nisso para vocês não errarem. Vamos lá falar de comunicação, ok? Então, na comunicação,
o relacionamento de comunicação acontece entre um ator e um caso de uso. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam lembrar e entender aqui, decorar e anotar aí no caderninho de vocês, que comunicação acontece entre ator e caso de uso, ok? Show. Ele representa a informação de quais atores estão relacionados a quais casos de uso. O fato de um ator estar relacionado a um caso de uso significa que esse ator interage, ou seja, ele tem acesso àquela funcionalidade. Então, o relacionamento demonstra quais funcionalidades um ator possui acesso. Então, comunicação, como eu disse, é o mais simples. Por quê? Porque, basicamente, ele vai dizer, você vai ligar o ator a qual função ele tem acesso, ele pode ter acesso. Simples assim, tá bom? Então, vamos aqui a um exemplo. Nós temos aqui dois vendedores. Eu tenho um vendedor aqui, dois atores, desculpa. Dão dois atores, o ator vendedor e o ator gerente. Eu tenho aqui 3 casos de uso. Eu tenho um caso de cadastrar cliente, vender de produtos e relatório de vendas. Então, aqui nós temos vários relacionamentos de comunicação, que basicamente estou dizendo para o leitor do diagrama, claro, que o ator vendedor possui acesso a 2 funcionalidades, a 2 casos de uso, que são cadastrar cliente e vender produto. Estou dizendo também que gerente tem acesso a 2 casos de uso, vender produto e relatório de vendas. Percebam que aí ele representa o seguinte, que na função, né, no caso de uso cadastrar cliente, somente vendedor possui acesso, e no relatório de vendas, somente gerente possui acesso, e a funcionalidade, no caso, o caso de uso vender, é acessado por 2 atores. Ok? Show? Tranquilo, né? Então, comunicação é o mais simples de todos. Observem que o símbolo da comunicação é sempre essa seta simples ligada aqui do ator para o caso de uso. Essa seta de comunicação não tem ponta, a gente vai ver que os outros relacionamentos têm pontinha aqui, não tem nada, é só uma seta simples, mais nada. Bom? Beleza, agora vamos para os mais complicadinhos. Vamos falar agora de inclusão, tá? Então, presta atenção. Quando 2 ou mais casos de uso incluem uma sequência de interação comum, esta sequência comum pode ser descrita em um outro caso de uso, tá? Então, o que é sequência de interação? É quando, por exemplo, eu tenho um caso de uso aqui A e eu tenho um caso de uso B. São 2 casos de uso, 2 funções diferentes. E suponhamos que, para usar essas 2 funcionalidades, eu vou descrever a sequência de interações, como eu mostrei para vocês lá na expansão. Suponhamos que quando estou escrevendo, eu percebi que na função A, até a quinta interação, a descrição da quinta interação, é a mesma coisa do B. Ou seja, aquelas 5 interações, elas estão se repetindo dentro desses 2 casos de uso. Então, quando eu tenho essa situação, eu posso criar um caso de uso incluído, tá? Eu vou explicar também. Pode ficar tranquilo, vamos entender melhor. Este caso de uso comum evita a descrição de uma mesma sequência de interações mais de uma vez, tornando mais simples a descrição dos casos de uso. Ou seja, quando eu tenho essas duas sequências de interações que se repetem em 2 casos de uso diferentes, então eu pego essa sequência que é igual, coloco ela em um outro caso de uso e suprimo elas desses 2 casos de uso A e B e ligo A e B a e B nesse caso de uso novo. Seria mais ou menos essa a ideia. Eu vou explicar isso um exemplozinho aqui para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos considerar esse exemplo, tá? Considere um exemplo onde eu tenho um sistema bancário, onde eu tenho 3 casos de uso, 3 funções de obter extrato, realizar saque e realizar transferência. Esse seria o diagrama, onde eu tenho aqui o cliente, né, acessando as 3 funções. Então, durante a descrição, percebeu-se que há uma sequência de interação comum, que é a sequência onde o usuário vai validar a senha de acesso. Ou seja, antes dele usar essas funcionalidades, o caixa eletrônico, o sistema, por exemplo, está pedindo para ele validar o acesso dele, o login e senha dele, ou só a senha, enfim.
Essa sequência descreve como o usuário irá autenticar a sua senha. Então, para usar essa função e essa função, precisa, antes de começar a obter o extrato, fazer a autenticação, nessa e nessa. Então, em vez de escrever o processo de autenticação nesse caso de uso e repetir nesse, a gente vai tirar essa sequência para um caso de uso à parte, tá? Para evitar essa repetição de descrição, ok? Então, aqui seria o exemplo da sequência de interação. O sistema solicita a senha de usuário, a senha de acesso do usuário à funcionalidade, através de um teclado virtual. O usuário clica nas teclas do usuário virtual para inserir a sua senha de letras e números. O usuário clica no botão autenticar, o sistema confirma a senha e abre a função solicitada. Então, tanto aquelas três funções, antes deles começarem lá, por exemplo, no extrato ele vai colocar lá o período, antes de sacar e colocar o valor, ele tem que fazer essa sequência de interação. Então, isso aqui, como é comum, a gente vai colocar isso num caso de uso à parte, tá bom? Então, a gente conclui que essa sequência de interação irá se repetir, como eu falei. Como se repete, a gente vai colocar isso no caso de uso à parte. Esse novo caso de uso, a gente vai chamar ele de autenticar senha, certo? Ele vai virar um autenticar senha. Com isso, não será preciso descrever essa sequência de interação nos três casos de uso, somente nesse caso de uso, autenticar senha. E aí, como ficaria isso no diagrama? Então, o diagrama ficaria aqui, ó. Então, eu vou criar esse novo caso de uso, certo? Tá bom? Esse caso de uso vai chamar autenticar senha, a gente vai descrever essa sequência de interação aqui, ó, da autenticação de senha. A gente vai escrever nesse carinha aqui, e a gente vai fazer agora um relacionamento de inclusão desses três casos de uso nesse cara novo. E percebam aqui como é que é a inclusão. A inclusão é uma seta tracejada, carrega uma anotação chamada include, mas essa anotação pode ficar tranquilo que a ferramenta já coloca, mas a gente tem que lembrar, vai que o professor de vocês aí é igual eu, na aula presencial e gosta de fazer prova escrita, né? Tem que lembrar. Então, tem uma anotação chamada include, e aqui tem uma das informações mais importantes para você não esquecer, que os alunos erram muito, que é a direção da seta. A seta na inclusão sai do caso de uso principal, que é o caso... Lembra o que é caso de uso principal? Que é o caso de uso que é ligado no ator. Ó. Então, esses caras aqui são os principais, ó, porque estão ligados a atores. Então, ele sai do principal para o caso de uso novo, ok? Para o caso de uso que está sendo incluído, tá? Não esqueçam disso, porque eu já vi muito aluno errando nisso, beleza? Então, aqui é a explicação da seta, que ela é tracejada, formato de seta, a flecha ela é aberta, não esqueçam disso, tá bom? E tem a anotação include. Também é comum o uso da inclusão quando desejamos que um caso de uso execute obrigatoriamente uma ação. Ou seja, na hora que o cara vai usar uma determinada funcionalidade, ele vai lá fazer uma sequência de interações. Mas durante essa sequência de interação, eu quero que o cara obrigatoriamente execute um outro caso de uso, na marra. Ele tem que ir lá e executar aquele caso de uso. Por exemplo, quando o cara vai fazer lá uma funcionalidade, cadastrar um cliente novo, quando ele vai lá preencher a sequência de interações, ele vai preencher lá o nome, etc., ele vai preencher o CPF. Quando ele vai preencher o CPF, eu quero que ele clique no botãozinho e vá para uma outra funcionalidade chamada consultar CPF, onde ele vai consultar o CPF para ver se tem restrição ou se aquele CPF já existe na base, enfim. Certo? Então, a gente pode usar a inclusão também nesses casos, ok? Então, é também utilizada a inclusão nesses casos. A gente tem duas formas de usar a inclusão, quando eu quero suprimir, certo? Sequências de interações comuns, e quando eu quero obrigar alguém a usar uma funcionalidade dentro de uma outra função na marra, tá bom? Beleza! Então, veja o exemplo a seguir, onde nós temos o caso de uso vender produto, e esse caso de uso precisa executar obrigatoriamente o caso de uso consultar estoque de produtos, para que não sejam inseridos produtos com estoque zerado, tá bom? Então, aqui é um exemplo, olha só. Então, eu tenho um vendedor usando um caso de uso vender produto, e esse caso de uso vender produto está incluindo, né, uma funcionalidade chamada consultar estoque de produto. Então, durante a descrição de vender produto, você vai colocar lá que o cara tem que abrir,
executar essa funcionalidade e usar essa funcionalidade. Depois de ele usar essa funcionalidade, ela volta aqui para o vender produtos. Ok? Então, tá aí uma explicação de como a gente usar a inclusão. Então, são basicamente duas formas que a literatura nos traz. Isso aqui é a literatura, não estou inventando nada, estou só repassando para vocês, tá bom? Show? Beleza? Tá tranquilo? Tá cansativo? Não? Dá uma pausa aí, toma uma água. Beleza? Tomou? Vamos lá, continuar? Então, segue o jogo. Então, o relacionamento de extensão, tá? Agora a gente vai falar sobre extensão, é o terceiro relacionamento, nós já vimos dois, comunicação e inclusão, vamos falar do terceiro, que é a extensão. É utilizado para demonstrar situações opcionais que podem acontecer durante a utilização de uma funcionalidade. Eles descrevem um comportamento adverso da funcionalidade, que não acontece no fluxo principal da função. Então, o caso de uso extensão, ele é um caso de uso que nós vamos colocar para prever situações que podem acontecer, que acontece de vez em quando na hora de usar uma funcionalidade, certo? Porque o caso de uso, o fluxo principal, onde eu vou escrever as interações, quando eu digo assim, ó, o usuário vai clicar no botão X, salvar, depois de preencher os dados da venda, ele sempre vai ter que clicar no botão salvar para que aquela funcionalidade seja executada corretamente. Mas tem coisas que acontecem de vez em quando, pode dar alguma zica durante o processo, pode não funcionar. Né? Pode ser que alguma coisa aconteça fora daquela normalidade. Quando eu tenho uma coisa fora da a normalidade, um comportamento adverso, a gente vai colocar esse comportamento que pode vir a ocorrer, esse comportamento adverso, em um caso de uso, né, numa extensão, tá? No caso de uso estendido. Ok? Então, os relacionamentos de inclusão e de extensão são opcionais e podem ou não podem aparecer no diagrama de caso de uso. Então, basicamente, o de inclusão e o relacionamento de inclusão e de extensão, também o de generalização, eles são elementos que são basicamente opcionais, ou seja, não é todo o diagrama de caso de uso que você vai ver com casos de uso de inclusão e de extensão. Eles são colocados à medida que isso é preciso dentro do projeto, tá? Mas vocês, como alunos aí da academia, vocês precisam conhecer e saber para, caso vocês venham a criar o seu sistema, vocês colocarem lá na hora que é preciso. Então, vamos aqui, vou fazer um exemplo de extensão, então, voltamos ao exemplo do sistema bancário. Vamos analisar novamente a sequência de interação referente à autenticação de senha. Então, lembra da autenticação de senha? Aqui, ó. Certo? Então, vamos voltar a esse diagrama. Essa situação, nós temos aqui esse caso de uso criado. Então, vamos voltar aqui na autenticação de senha. Então, o sistema solicita a senha do acesso do usuário à funcionalidade através de um teclado virtual. 2, que é aqui a sequência de interações desse caso de uso, autenticação de senha, beleza? 2, o usuário clica nas teclas do teclado virtual para inserir a senha de letras e números, o usuário clica no botão autenticar, o sistema confirma a senha e abre a função solicitada. Isso aqui, galera, é o passo a passo padrão que vai dar tudo certo. Colocou, preencheu tudo top, vou-se embora. Essa é a sequência normal de se usar essa funcionalidade. Mas e se o usuário digitar a senha errada? O que aconteceria após o passo 3? Então, o usuário clica no botão autenticar e o usuário digitou a senha ou login errado. O que aconteceria aqui depois desse passo? Então, a gente tem que prever isso. Isso é um comportamento que pode vir a acontecer e é um comportamento adverso. Quando eu tenho isso, a gente vai criar um caso de uso estendido. Então, para resolver a situação, a gente tem que prever uma situação alternativa, né? E assim, criamos um fluxo alternativo. Esse fluxo alternativo ele vai ser também descrito no caso de uso expandido, que é na parte quando a gente vai escrever o caso de uso, a gente vai chamar lá um item de fluxo alternativo. E esse fluxo alternativo que vai descrever o que aconteceria nessa situação hipotética, o que aconteceria se o usuário errasse a senha. Esse fluxo alternativo é representado através de uma extensão no diagrama. Então, quando eu tenho esse fluxo alternativo,
quando eu vou nesse fluxo alternativo na parte da escrita, lá no diagrama eu tenho que representar isso através de uma extensão, que seria assim, ó. Então, aqui eu tenho o caso de uso autenticar senha, correto? E eu tenho aqui uma extensão chamada errar senha, que esse aqui é o fluxo alternativo, errar senha, e aí eu vou fazer ele estendido, tá bom? Então, eu vou representar isso aqui, a fluxo alternativo é representado através de uma extensão no diagrama, tá? Aí vamos aqui às informações importantes. A seta é tracejada também, igual do include. A seta é aberta. Tem a anotação também, só que a anotação chama-se extend, obviamente. E aqui uma informação importante, anotem isso para não errar. Na extensão, a seta sai do extensor, do caso de uso do fluxo alternativo, da extensão que você criou, para o caso de uso que o chamou, que o criou, tá? Ou o caso de uso do fluxo principal. Porque eu, por exemplo, posso criar também uma extensão aqui, no caso de uso como obter extrato, por exemplo. Então, eu ligaria ele aqui a extrato. Então, aqui na extensão, a seta sai do extensor, do caso de uso novo, que você criou como estendido, para o principal. Enquanto na inclusão, ele sai do principal para o incluído, o novo. Ok? Então, anote essa diferença, elas pegam bastante para a gente lembrar disso e confunde muito, tá bom? E aqui está um exemplo, olha só, de como seria a descrição do fluxo alternativo, daquele caso de uso aqui, autenticar senha. Então, aqui eu teria o fluxo principal, que é a descrição do fluxo principal, que é aquela mesma que a gente já descreveu, e aqui eu tenho o fluxo alternativo, que é o errar senha. Então, olha só, como é que eu descreveria isso? Então, no passo 3, ou seja, no passo 3, que é onde eu previ que pode acontecer aquele problema, caso o usuário digita senha errado, o sistema irá retornar uma mensagem de erro, o sistema irá informar em uma segunda mensagem que o limite de erros é 3 tentativas, o usuário insere a sua senha novamente, o sistema volta ao passo 4 do fluxo principal. Ok? Show? Entenderam? Fácil, difícil? Mais ou menos, né? Mas dá para a gente pegar aí tranquilamente, tá bom? Então, quando o ator opta por executar uma sequência de iterações definida na extensão, este será executado. Então, essa parte aqui do fluxo alternativo, ela será executada somente se, né, for o caso, tá? Então, após a execução, o fluxo de interações volta para aquele ponto onde ele parou lá do fluxo principal. Como eu falei aqui, a extensão, eu já expliquei que a extensão ela é pontilhada com a seta aberta e tem a anotação extend em cima da seta. Ok? Top! Vamos lá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu tomar água e já voltamos. Prontinho? Então vamos lá. Vamos falar sobre o nosso último tipo de relacionamento, para a gente encerrar essa parte de relacionamentos. E aí a gente vou mostrar para vocês a ferramenta que nós usamos para fazer o diagrama e vou fazer um exemplo com vocês. Aí a gente encerra essa videoaula. Tá acabando, espero mais um pouquinho. Vamos lá. Então, a generalização, que também é chamada de herança, ela existe entre atores, tá? E entre atores e caso de uso, tá bom? Então, a gente vai ter herança entre atores, então um ator herda de outro, e a gente vai ter uma herança entre casos de uso também, tá bom? Então, o relacionamento de generalização entre atores, primeiro eu vou falar da herança entre atores, depois eu vou falar da herança entre casos de uso, ok? Então, o relacionamento de generalização entre atores, ele permite que um ator herde as permissões de acesso de um outro ator. É muito simples. Ou seja, eu tenho um ator lá e eu estou com preguiça de ligar ele no relacionamento de comunicação. E eu quero só fazer ele herdar acesso que outros atores no diagrama já possuem. Então, eu vou fazer uma setinha desse ator novo com o cara que ele quer herdar as funções. É muito simples, tá bom? Então, na prática, significa que o ator herdeiro possui o mesmo comportamento que o ator par do qual ele herda. Então, ou seja, se um atorzinho herda, certo? O ator que herda a gente chama de herdeiro. O ator pai é aquele atorzinho onde você vai apontar a seta, que eu vou mostrar já já.
onde eu aponto a seta é o ator pai. Então, o herdeiro herda tudo que o pai tem acesso também. Então, entre atores é assim, é muito simples. Além disso, o ator herdeiro pode participar em casos de uso em que o ator pai, do qual ele herda, não participa. Então, eu posso herdar lá o acesso de um determinado ator e posso ter acessos independentes também. Eu vou mostrar para vocês como isso é no diagrama. O relacionamento de generalização entre casos de uso permite que um caso de uso mais específico, tá, chamado de herdeiro, herde as interações e relacionamento de um caso de uso mais genérico, chamado de pai, tá? Então, aqui o caso de uso herdeiro pode possuir mais comportamentos e ter seus próprios relacionamentos também. Quando a gente for para isso no diagrama, vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Vamos a um exemplo aqui de herança entre atores, tá? Deixa eu fazer aqui, pronto, entre atores, no diagrama, tá? Então, considere agora um sistema de venda de produtos. Então, após a análise, foram identificados 2 atores, sendo ele gerente e o vendedor. Os casos de usos levantados até o momento foram vender produto, cadastrar cliente e emitir relatório de vendas. É basicamente aquele mesmo diagramazinho que eu já mostrei para vocês aí no início da aula. Então, vamos ao diagrama, seria esse aqui, certo? Então, durante a análise, levantou-se esse diagrama de caso de uso aqui. Então, temos 2 atores, 3 funcionalidades, cadastrar cliente, vender produtos e emitir relatório de vendas. E aqui temos aqui as ligações entre os 2 atores. Né? Aqui tem 2 extensões, mas aqui não é o foco, agora a explicação é só herança. Tá? Observe que o ator gerente compartilha das mesmas funcionalidades que o vendedor. Assim, as setas de relacionamento de comunicação estão ficando entrelaçadas, uma passa em cima da outra, olha só. Veja que vendedor acessa cadastrar cliente e vender produto, e gerente também acessa cadastrar e vender produto. E aqui, a seta de vendedor está cruzando com a de gerente. Assim, para organizar melhor o diagrama, podemos usar a generalização, fazendo o gerente herdar o acesso dos casos de uso do vendedor, certo? Então, observe a seguir. Então, aqui, em vez de eu ligar gerente a cadastrar cliente e ligar gerente a vender produtos, eu vou fazer gerente herdar o acesso de vendedor. Dessa forma, eu não preciso, se eu tenho uma herança aqui, eu não preciso ligar gerente a cadastrar cliente e nem a vender produtos. Por quê? Porque eu sei que ele já possui acesso através da herança. Muito simples, né? Tá? Então, quando eu quero que ele herda, ele joga a seta, sai do herdeiro para o pai, ou seja, o cara que ele vai herdar tudo, tá bom? Aqui, informações importantes, a seta de herança é lisa, com a ponta fechada branca, e ela sempre sai do herdeiro para o pai, tá? Isso aí são coisas, pessoal, que vocês têm que anotar no caderno e ler, assim, várias vezes para decorar, tá? São coisas decoráveis aí, principalmente para fazer prova, essas coisas, tá bom? Então, esse aqui é o sistema de herança entre atores, é muito simples, é muito prático. Vamos agora ao sistema. Beleza, aqui é só ele está complementando, o slide está complementando aquela ideia, né? Ou seja, o relacionamento de comunicação que existia antes aqui, né? De esses 2 relacionamentos de comunicação, eles sumiram porque agora eu tenho a herança, ok? Aqui, como eu expliquei, a notação da herança é a flecha, né? A flecha lisa com a ponta fechada branca, e na herança não tem notação, tá bom? Não tem esse maior, maior, menor, menor aqui, como tem na inclusão e na extensão. Lembre-se disso também, que eu já vi muita gente confundindo, tá bom? Vamos agora à herança entre casos de uso, tá? Então, observe que no caso de uso a seguir, o caso de uso emitir relatório de vendas é um caso de uso específico, ou seja, realiza uma sequência de interações para uma situação específica. Então, esse caso de uso, ele representa uma funcionalidade que é para emitir relatório de venda. Então, essa funcionalidade vai emitir relatório somente de venda, não vai emitir relatório de produtos. Aqui é relatório de venda. Mas e se o ator gerente tivesse acesso a outros relatórios, outros casos de uso para emitir relatórios diferentes? Nesse caso, poderíamos modelar um caso de uso mais genérico,
chamado emitir relatório e então criar casos de uso mais específicos sobre o tipo de relatório. Estão entendendo? Então, eu crio um relacionamento, um emitir relatório, ligo ele ao usuário, ao ator, e aí esses tipos de relatório mais específicos, eu vou ligar eles através, no caso de uso mais genérico, que no caso seria emitir relatório. Então, emitir relatório de produto, de cliente, etc. Tá? Então, sempre que cada caso de uso específico, lembre-se que cada caso de uso específico terá interações novas e diferentes, uma vez que cada tipo de relatório carece de dados diferentes. Então, cada caso de uso daquele terá uma sequência de interações. Veja a seguir como ficaria no diagrama. Então, ficaria assim, ó. Então, o que eu tenho um gerente, ele está usando uma funcionalidade chamada emitir relatório. Na verdade, é o seguinte, representando, ele está usando todas as funções. Ele está usando emitir relatório de vendas, emitir relatório de compras, emitir relatório de pagamentos, emitir relatório de caixa. Só que aqui, no diagrama, estou usando o sistema de herança para facilitar a compreensão. Ou seja, em vez de eu ter vários relacionamentos de comunicação que o gerente acessa aí, gerente acessa aí, gerente acessa aí, eu estou usando um sistema de herança aqui para que essas funcionalidades sejam utilizadas a partir de emitir relatório. Isso aqui é muito comum a gente representar isso aqui naquele tipo de sistema, já viram assim, ó, você vai lá no sistema, tem lá o botão emitir relatório. Tu clica no emitir relatório, ele abre o menuzinho onde tem os vários tipos de relatório diferentes. Seria mais ou menos essa a ideia de representação. Tá? Então, a herança sim existe também. Aqui, neste caso, você teria que fazer a descrição dos quatro, do relatório de venda, de compra, de pagamento e de caixa, você teria que fazer a descrição lá do caso de uso expandido, tá? Normalmente. Nessa, você também poderia fazer a descrição desse caso de uso também, né? Você poderia dizer que ele seria só um submenuzinho para acessar esses outros relatórios. Ok? Pois bem, acabamos agora relacionamentos. Vamos agora falar sobre a ferramenta. A ferramenta que nós usamos, tem várias ferramentas para modelagem UML. A que eu utilizo já há bastante tempo é a Asta UML. Então, para baixar, tá o link aí na tela, asta.net downloads. Para quem é meu aluno no Instituto Federal de Rondônia, lá no AVA, tem lá a licença para você, a licença de estudante para vocês autenticarem. Tá? E aqui está a cara do Asta para a gente poder utilizar ele. É a mesma ferramenta que nós usamos para o diagrama de classe, para o diagrama de sequência, e vamos usar ele aqui para o use case, o use caso de uso. Clicou nele, tá? É muito simples, está aqui, ó, o bonequinho, o caso de uso, e aqui são os relacionamentos, ó, inclusão, extensão, inclusão e herança. É só esses botõezinhos que você precisa aprender para usar aqui na ferramenta. É muito simples, tá bom? Vamos a um caso aqui mais específico. Vamos exercitar. Então, pausem o vídeo aí agora e leiam esse caso de uso, tá? Ele é bem interessante, ele vai explicar, né, um caso clássico. Não vou ler para a gente poder adiantar o vídeo um pouco, tá? Já está bem grande essa aula. E a partir dessa análise de caso, que vocês acabaram de fazer a leitura, levantou-se essa lista de requisitos funcionais, tá bom? A partir desse caso de também, percebeu-se, levantou-se essa lista aqui de atores. Então, com base no diagrama, você vai modelar o diagrama de caso de uso e tente aí explorar uma generalização, uma inclusão, uma extensão, tá? Eu vou fazer aqui só o básico, então, basicamente, eu já tenho a lista de requisitos funcionais e tenho a lista de atores, tá? Então, primeiro eu vou criar os atores aqui, ó, tá? A ordem não interessa muito aqui pra gente, não. Peraí, já estou entrando outro aqui. Então, lá, clicou no bonequinho, ó, clicou, vamos lá. Então, aqui seria o gerente, vendas, compras, beleza? O bonequinho, ó, aqui a ideia é sempre que os atores sejam um embaixo do outro, tem que ter uma sequência, gerente financeiro, uma sequência, uma estrutura, né? Normalmente, os analistas colocam os atores de um lado e os casos de uso do outro. Como é muito caso de uso, você pode colocar os atores no meio e casos de uso desse lado e do outro lado, ou seja, dos dois lados dos atores, tá? Vou usar esse modelo que eu gosto bastante. Então, aqui vendedor, tá?
Então, vamos alinhar ele aqui, ó. O Asta já traz uma forma de alinhamento bem bacana para a gente. Aqui eu tenho o comprador, tá bom? Então, vamos alinhar ele aqui, ó. E eu teria aqui, então, o meu controlador de caixa. Pronto. Então, tenho aqui os meus atores. Então, agora eu vou criar aqui os meus casos de uso. Olha só, muito simples. Ó. Venho aqui na bolinha, caso de uso. E vamos lá, vender produto. Tá? Então, teria que vender produto. Pronto, vamos lá. Cadastrar produto. E é isso, pessoal. Olha só, não tem dificuldade nenhuma de usar a ferramenta, tá? Cadastrar cliente, e aí você vai ir dispondo aqui, você vai colocando, você vai modelando aqui o seu caso de uso da melhor forma. Então, eu gosto de colocar dos dois lados, assim, ó, os casos de uso. Cadastrar cliente, cadastrar funcionário, eu sei que tem ali. Tem um cadastrar produto. Também não vou fazer todos, tá, pessoal? Para a aula não ficar muito grande. Aí fica aí como exercício para vocês terminarem esse diagrama que está proposto aí nessa videoaula para vocês, tá? Então, é só pausar no vídeo ali na hora que está a lista e vocês terminam esse caso de uso aí e tentem explorar, tá? Opa, produto eu já fiz. Qual é o próximo ali? Fornecedor. Cadastrar fornecedor, tá bom? Aqui é só ideia para mostrar como é que usa a ferramenta. Então, olha só, então aqui vocês podem colocar mais pro ladinho, deixar no meio, então essa é a ideia, ó. Então, vamos lá, quem tem acesso? Aí você vai agora usar o seu poder de análise. O gerente de vendas tem acesso ao quê? Pô, ele pode ter acesso à venda de produtos? Pode. Mas você pode começar pelos mais genéricos, mais específicos, como eu diria. O vendedor vai usar venda de produto? Vai. O vendedor cadastra um produto? Não, né? Quem cadastra o produto é o comprador. Então, cadastrar produto vai no comprador. O vendedor cadastra um cliente novo? Cadastra. Normalmente o cara chega lá e vai cadastrar. Então, o vendedor cadastra o cliente. Já vê aqui, ó, que passou em cima do outro. Se passou em cima do outro, você vai tentando organizar, ó, vai tirando as linhas uma em cima da outra. Não é que você vai conseguir tirar todas, mas quanto mais você conseguir tirar, melhor, tá bom? Quem cadastra funcionário é o gerente financeiro, né? Quem cadastra fornecedor é o comprador. Então, comprador. E aqui você vai trabalhando aqui dentro da sua descrição. Então, suponhamos que eu teria aqui um caso de uso vender produto, eu criaria um caso de uso estendido aqui chamado devolver item. Tá? Aqui só um exemplo. Aqui é um importante, então eu crio o caso de uso, venho aqui, tá? No relacionamento, extend, ó, cliquei, e ele, lembrando que ele sai do extensor para o principal, quando for extensão, tá bom? E outra informação importante, que quando é extensão e inclusão, ele não fica na mesma linha, tá? Que a gente chama isso aqui de fluxo principal, essa linha imaginária, essa coluna é o principal, ele deixa ele aqui de ladinho, tá? Ou de lado, assim, ó. Bom? E aqui viria outros casos de usos principais aqui nessa coluna principal, tá bom? Então é isso, fica aí para vocês de exercício, tentem finalizar esse caso de uso, tentem criar inclusões, tentem criar mais extensões, tentem criar sistemas de herança, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, terminem, que daqui a pouco eu já vou gravar um novo vídeo que a gente vai falar sobre o caso de uso expandido especificamente, a parte escrita do caso de uso, tá? Que é extremamente importante, beleza? Então é isso, até mais, um abraço e tchau!